Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai Celestial, reunimos através das redes online para dar e oferecer o nosso sincero agradecimento a Ti e todos os Seus santos, e oferecendo com isso também um apoio espiritual a toda a Sua igreja, que impossibilitado de saírem de suas residências e se reunirem, eles poderão com isso também Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer e Te adorar, e com isso ser alimentados na fé, orientados com a Sua doutrina e preparados e encorajados para cada dia enfrentarem com muita perfeição e com toda a confiança em Ti, na Santa Vó Rosa, no nosso santo irmão Aldo, que todos unidos nessa fé e merecendo a Tua graça, seremos todos vencedores. Ó Santa Vó Rosa, rogamos as Suas bênçãos também, em favor de todos os internautas, de todos os irmãos que estão participando desta reunião online, e a Tua graça a cada dia, afugenta para todo sempre, toda a força do mal, e especialmente essas nuvens negras, que a cada dia tenta se aproximar da humanidade. Sabemos que a Senhora é luz, a Senhora dissipa todas as trevas, a Senhora e todos os santos e anjos dos céus, e sabemos e temos certeza absoluta de que a Tua igreja mostrará o seu poder e a Tua glória, e assim Deus será glorificado, porque nós, unidos nessa fé, a Tua graça e o Teu amparo, a proteção do nosso santo irmão Aldo, a igreja contará grande vitória, especialmente nessas horas de aprovação e fé. Por tudo nós Te agradecemos, ó Santo de Deus. Entregaste a mim a oportunidade de agora, neste momento, zelar a Tua igreja, especialmente levar alguma palavra de conforto e consolo a esses corações que tanto Te amam. Portanto, entrego, pois, em Tuas mãos como instrumento de Tua paz, para que eles possam receber o lenitivo da vida, a resposta das suas orações, que seja também concedido através desta reunião de hoje, e assim eles possam Te exaltar e Te bendizer, e animados, fervorosos, de passos firmes e destemidos, terão certeza que passaremos por mais essa tribulação que dessola a humanidade, e a Tua igreja triunfará, como sempre triunfou sobre o mal e sobre toda a força maléfica. Por tudo nós Te agradecemos, ó Santa Poderosa, Te bendizemos e Te glorificamos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima e o nosso querido e estimado Santo irmão Aldo, e em confirmação do Teu poder sobre tudo e todos que estão presentes de norte a sul deste país e até mesmo fora do mesmo, que a Tua graça esteja presente hoje e todo sempre. Amém. Bem, amados irmãos internautas, e agora nós vamos prosseguindo com a nossa reunião de oração. O senhor e a senhora no seu lar, e nós fazendo o máximo para que permaneçam em perfeita comunhão com a Santa Vó Rosa, com Jesus, com a Virgem Maria e também com o nosso santo irmão Aldo. Mesmo porque o momento no mundo agora é de voltar a atenção, especialmente as coisas sagradas. Nós já vivíamos desta forma, os apostólicos em si já vivem assim há muitos anos, e acha muito bom, porque a graça celestial, ela sempre foi tudo em nossa vida, e assim conservamos em qualquer circunstância. Porém, como o assunto é um pouco mais sério, especialmente dessa pandemia, que vem dessolando a humanidade toda desprotegida, e eu ainda digo para os irmãos, que tudo isso tem um significado muito profundo, e acima de tudo, vai trazer muito benefício para a humanidade, e também, por que não dizer, para a nossa igreja. Nós percebemos no dia a dia, na lida com as pessoas aí fora, que está fruindo, nascendo ou vivificando um espírito de fraternidade, a cordialidade, a calma, a paciência. Isso está reinando,
porque todas as pessoas quase querem comentar só isso, mas no fim termina todos demonstrando uma união, mostrando que está existindo uma terapia interna, e estão sim bastante preocupados e voltando a sua atenção para si mesmo. Isso é importantíssimo, porque a pessoa com isso ele passa a enxergar os seus próprios valores, ele passa a perceber os seus valores, ele passa a perceber que o homem, que o ser humano, da escala de qualificação humana, ele está entre o 1000 ao 0, ele está em todas essas escalas, porque Deus criou ele no 1000, valorizou ele no 1000, deu potência para ele no 1000, deu a ele tudo que foi importantíssimo a 1000, e ele simplesmente desceu ao 0. E agora eles estão percebendo que não é esse o lugar de conforto. Precisam reagir, precisam buscar algo diferente. E todos sabem que existe um poder superior. Se não serve ele, se não dedica a ele, poderá ser escravo do poder destruidor. E com isso a igreja, obviamente, descansa na paz, no poder da Santa Vó Rosa, para que aconteça o que disse Jesus: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeei para que vá e dê bons frutos, para que esses frutos permaneçam, e tudo que ao Pai pedir em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então nós somos uma terra fértil, uma terra boa, uma terra que precisa receber a semente divina, com um bom grado, com o coração aberto e sobretudo consciente do nosso altíssimo valor. Daí então fica mais fácil para a fraternidade fruir a flor da pele, para que a união seja perfeita. No boletim da semana passada, por exemplo, do sábado e domingo, veio pedindo a união da igreja. Por que que a igreja não ama o seu irmão? Por que que o ser humano tem dificuldade para amar o seu irmão? Por que que a igreja tem dificuldade para justificar, para perdoar, para cooperar com o seu irmão? Amados, nós sabemos que na verdade não é fácil. O mundo nos ensinou diferente, o mundo te ensinou diferente, o mundo não te ensinou da forma perfeita. Esses ensinamentos vêm de quantos milênios de anos? A teoria de querer tirar sempre vantagem um do outro, e aproveitar um do outro, e ganhar espaço no fracasso do outro, tudo isso são coisas maldosas, e por falta de conhecimento do seu próprio valor. Eu gosto muito de mexer nessa parte, irmãos, porque quando a pessoa passar a conhecer um pouquinho de si mesmo, ele passa a enxergar o próximo com um olho diferente. Agora eu vos pergunto, por que Jesus chegou ao ponto de ser crucificado, açoitado, cuspido, escarrado, tudo que for de maldade, que pensar de maldade, fizeram com Jesus. Depois ainda pegaram ele, pregaram naquela cruz, o peso do corpo pendurado naqueles cravos, firmado simplesmente na dor intensa da sua mão, das duas mãos e dos pés. E ele submeteu tudo calado, sem reclamar e sem pedir clemência. Ele esqueceu que ele existia, mas ele sabia que ele estava comprando o que não tem tanto valor no pensamento do ser humano. Ele estava comprando, estava pagando o maior tesouro dessa terra. O homem não sabe disso,
que ele é o maior tesouro que existe nessa terra. Por isso que não tem bondade, por isso que não tem cooperação, por isso que não tem justificativa, por isso que não tem perdão, por isso que não tem amor. Exatamente por isso. Porque o homem enxerga no próximo o que está dentro, infelizmente o que está dentro dele. Jesus enxergava na humanidade, nos carrascos que ele torturava, que ele massacrava, ele enxergava o que estava dentro dele, Jesus. Enxergava valores, beleza, nobrezas infinitas, obra das mãos do Pai, e ele amava de verdade. Chegou ao ponto de surpreender os carrascos, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amados, pare e pensa um bocado, o que significa isso? Por que ele fez isso? Porque ele enxergava valores aonde nós não enxergamos nada. O homem não sabe que ele é a coisa mais preciosa da terra, é por isso que ele não tem um pingo de amor ao próximo, porque ele não enxerga nada no próximo, ele enxerga o que tem dentro dele: podridão, sujeira, vícios, maus costumes, maldade, ódio, desejo de vingança e nada mais. Agora eu pergunto para os amados irmãos internautas que estão no seu lar, na sua casa, no conforto da sua casa, participando dessa reunião. Será que não dá para fazer agora uma terapia e procurar descobrir o seu próprio valor, voltar a sua atenção para dentro de si, viajar nesse labirinto misterioso, nessa fonte de mistérios infinito que é o Senhor, que é a Senhora, que somos nós? Procurar descobrir por que Jesus chegou a fazer aquele sacrifício tão doloroso, e a Santa Rosa completou, e depois foi completado diante dos nossos olhos pelo nosso santo irmão Aldo. Então dá sim, meus amados, para procurar descobrir quem é o ser humano. Vamos descobrir quem somos nós, que a hora que nós passar a conhecer nós mesmos, nós vamos começar amando, justificando, perdoando, compreendendo o próximo. Primeiro que nós temos que entender, eu gosto sempre de mostrar essa parte, amados, porque muitas pessoas não sabem disso, que todos os seres humanos que pisou nessa terra, ele foi único e exclusivo, nunca teve dois igual. Começou por aí. Agora me diga, como que alguém tem a obrigação ou o dever de ser como o outro pensa? Não tem. Ele não tem como, nem dois irmãos, nem a mãe e filha, nem a mãe e filho, nem marido e mulher, e ninguém. Eles não são iguais, são diferentes. Todos somos diferentes. Só tem uma saída: nós entender que o próximo também sofre como nós, sente como nós, ele é como nós, só que ele não é obrigado a ser como nós. Ele tem a sua maneira exclusiva de ser, e ele tem o direito de ser assim. E o mais interessante é que Deus não mandou selecionar, disse: eu quero só pessoas dessa cor, só pessoas bonitas, só pessoas ricas, só pessoas pobres, só pessoas de média posição socioeconômica, só pessoas estudadas, só pessoa analfabeta. Ele não mandou pedir assim, ele mandou pedir os pecadores. Jesus veio buscar os pecadores. Ele não quer saber de qual é o credo, de qual é a posição, de qual é a posição socioeconômica. Ele veio buscar os pecadores, para justificar os pecadores. Ele ainda disse: eu não vim buscar santo, vim buscar os pecadores. Então ele não tem uma separação de pessoas, de nível de pessoa para ele. Ele ama a todos do jeito que é. Errado ou certo, o amor dele é constante, é perfeito, por tudo e todos. E quer dar o perdão a tudo e a todos. Tem de tudo, toda a riqueza do céu para oferecer a tudo e a todos. Mas o ser humano, infelizmente, não consegue entender que ele é diferente do seu próximo, e ele tem que aceitar, compreender o seu próximo da forma como ele é. Ele nasceu assim, ele é assim. Ser humano é que nem líquido, todos eles molham, mas nem todos se misturam.
Pronto. Cada um tem um corpo físico diferente. E então está aí, explicado. Entenderam? Para começar, as impressões digitais nossas é um banco de dados exclusivo, não combinou com ninguém até hoje. Se as impressões digitais não combinam, o que vai ter que combinar por acaso? A maneira de pensar, a maneira de agir? Eu posso aprender uma profissão e fazer igualzinho o outro, mas é a profissão. Mas a minha maneira de executar aquela profissão, ela pode ser diferente. Porque se 5 cientistas for distrair o fenômeno de um papel, hoje eles trazem um resultado, se for tirar amanhã, todos eles trazem resultados diferentes amanhã. Por quê? Porque o ser humano, ele muda. Ele muda as suas emoções. Ele nunca fica em uma condição só. Ele sempre está mudando as suas emoções. Entendeu? E então precisamos entender isso. Compreendendo isso, já começa a ficar fácil para nós aceitar a semente boa. Que é uma semente que ela precisa de ter uma terra preparada. Entenderam? Se não tiver uma terra preparada, eu vou jogar a semente boa fora. Por que que vem esses ensinamentos? É porque a religião é a ciência que trata da alma, religa o espírito com Deus, ensina e ajuda a permanecer numa perfeita comunhão com Deus. Por isso que vem esses tesouros aqui. Mas é preciso ser colocado em prática com sabedoria, com justiça, com dedicação. Nem só colocar a doutrina em prática, que é o correto, mas sim viver ela constantemente e enxergando no próximo obra das mãos de Deus. Não importa a cor, não importa a altura, não importa a posição. Ele é um ser humano, é uma vida, é um valor imenso, incalculável. E aqueles erros, pastor, que ele pratica, que ela pratica, não interessa, não sabemos se é erro ou se é certo. Talvez o erro está aqui, de não ter habilidade para entender que aquilo é uma lição, que aquilo é o dele. Ele fez e não é pecado para ele. Talvez para ti poderia ser, mas para ele não. Tem uma soma de mistério muito grande que nos envolve, amados, e nós não sabemos disso. Nós pecamos muito porque queremos que o mundo gira em torno do nosso capricho, perder tempo. Com isso nós perdemos tempo. Aí então não adianta viver só em oração, não é mesmo? Os irmãos já viram falar o que se aproveita em uma sepultura? O que se aproveita em uma sepultura? Nada. Por fora ela está calhada, ela pode estar com granito, ela pode estar com a pedra mais cara, com o adorno mais caro, ouro e diamante. E por dentro o que é que tem? Nada. Então não adianta orar. Muitas vezes não adianta estar dentro da disciplina 100%. Mas viver procurando defeito, erro, falha em tudo e todos, vendo defeito e falha em tudo e todos, amados. Esse é o maior defeito no mundo. Viver procurando erro e defeito nas pessoas. Como que vamos unir dessa forma? Como que vamos receber a graça celestial? E especialmente eu digo para o Senhor agora. Nós estamos em um período em que precisamos rever esses conceitos com muito cuidado. Porque a Santa Vó Rosa, ela só realiza milagre depois do perdão. Ela só pode realizar milagre depois do perdão. Isso é justiça. Isso vem de Deus. Não é um capricho dela não, é porque é justiça. Ela só pode realizar o milagre depois de manifestar o perdão na vida da pessoa. E se é uma pessoa que não perdoa, que só procurando erro, olha o problema, olha aí. Você conhece alguém assim? Pois é. Só vive implicando, só vive procurando erro, falhas e defeito, e fulano tem erro, ciclano tem defeito. Tem gente que vive assim, mas obedece a disciplina 100% nos mínimos. Mas e por dentro? O que tem? Uma fonte, um vulcão de implicância, de intolerância, de falta de sabedoria, de falta de conhecimento, de falta de amor, de falta de paciência, de falta de entender, justificar o próximo da forma como ele é.
Daí então, nunca perdoou, e o desejo da vingança, da maldade, do ódio, está na flor da pele. Um dia eu vingo, um dia eu chego lá, um dia eu faço isso, outro dia eu faço aquilo. De repente agora, o mundo está sendo envolvido em uma situação complicadíssima. Eu não estou aproveitando isso para lhe dar medo, mas eu estou lhe ensinando, porque esse é o objetivo da religião: ensinar e ajudar. Ensinar a ligar a Deus e ensinar e ajudar a ligar a Deus. Ensinamos e ajudamos. De repente nós precisamos de uma ajuda divina, de um milagre da Santa Vó Rosa, mas o coração repleto de desejo de vingança, fica difícil, amados. Entenderam? Então nós estamos aqui para orientá-los, para ensinar, para viver em obediência constante, vigilância e oração. A oração é um dos frutos da fé, é o exercício da sua fé. Mas se alguém orar muito e não vigiar para não cair em tentação, se alguém orar muito e não vigiar, tem pessoas que oram muito, obedece a disciplina muito, ele não quer cair em tentação, mas transforma em tentação para os outros. Esse é que é o segredo. Não podemos cair em tentação e nem sequer transformar em tentação para as pessoas. Como é que transforma em tentação? Para, na prática, descuidadosamente, na prática daquilo que pode escandalizar alguém, naquilo que prejudica alguém, na prática da injustiça com alguém. Porque é o que mais as pessoas comentam, fazem, vivem, na prática da injustiça com alguém. Nunca consegue esquecer o erro de alguém, a falha de alguém, tropeção de alguém, sem querer saber da situação em que levou a ter aquele tropeção, sem querer perguntar ou estar naquela pele, na pele daquela pessoa, para saber o que ele sofreu naquela época, naqueles dias. Então, não quer esquecer, transforma-se em tentação para ele e para os demais, vivendo na prática da injustiça. O Divino Mestre ensinou dizendo: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. E vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. E o apóstolo São Pedro disse a mesma coisa em outras palavras, a saber: sede sóbrios, vigiai, pois, o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele teve um domínio total sobre a humanidade desde muitos milênios de anos atrás, entendeu? Desde quando ele criou o dinheiro, desde quando o mal criou o dinheiro, porque antes do dinheiro os homens tinham paz, tinham respeito, tinham consideração, não tinha ganância, não tinha ambição, não tinha avareza, não tinha maldade, os homens viviam em paz, as tribos se combinavam muito bem. Mas depois do dinheiro tudo mudou. Tudo isso vem trazendo um domínio e criando uma geração totalmente contaminada, dominada pelo vício de maldades mil, que acha que isso é muito importante, só que sofre, portanto, sofrem horrivelmente, infelizmente é assim, sofrem demais e não sabe aonde está a origem do sofrimento. Nós vamos orientando os filhos de Deus, os corações de boa vontade, porque é para essa finalidade que tem a religião, a ciência que trata da alma, religa o espírito com Deus, ensina e ajuda a permanecer ligado. A vigilância consiste em prestar atenção em tudo que se passa em seu pensamento e em seu próprio corpo, em derredor dele e no meio em que vive, e qualquer coisa que se anota de anormal, estranha ou suspeita devem ser repelida com a oração. A oração é uma arma que Deus deu
aos seus filhos para o afastamento do inimigo e destruição de todo o mal. Com a oração, afugenta toda a força do mal, e a pessoa fica livre no regozijo da graça, do amparo celestial, pela Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderados nos apetites da vontade da carne, isto é, do instinto humano ou do espírito que se manifestam nos 5 sentidos, a saber, visão, audição, fato, paladar e tato. Amados, o homem é tão distraído, o ser humano é tão distraído, que ele não sabe que esses 5 sentidos são as maiores maravilhas que existem no globo terrestre. Por isso que ele não se conhece, é o maior estranho de si mesmo. Encanta-se com o mundo que vive, e esquecem do mundo que é, do encantado mundo que é. Porque a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato são as maiores maravilhas que existem nesse universo. Está no Senhor, na Senhora, em mim, em todos nós. E a gente não sabe disso. Precisamos descobrir como são as maiores maravilhas. É só observar que todo tipo de máquina e tudo quanto é coisas que o homem fez, para mudar e produzir algo diferente, precisa de um comando. E você, para ver cores, para ouvir som e para sentir sabores e olfato, você não precisa mudar nada, está tudo pronto num lugar só. Quem fez isso? Então o apóstolo ensina que se deve ser temperante no uso dos apetites. E por quê? É porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem a buscar, contraírem a lei da natureza criada por Deus e levando-o a desobedecer e a pecar. O espírito das trevas tenta o homem com ilusão e riquezas, engrandecendo as recreações e outras coisas mais, a fim de que ele se descontrole no uso dos seus sentidos. Ele faz isso com 2 objetivos principais. O primeiro consiste em prender o homem nas trevas, que é a primeira morte espiritual. E o segundo é o enfraquecimento do corpo até a sua eliminação, para ligar o espírito às candeias da escuridão, que é a segunda morte espiritual. Por isso o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar. O poder das trevas forma com os mesmos espíritos um só corpo maligno espiritual e das trevas. E os filhos de Deus, herdeiros da tua graça, que vivem a tua vontade na prudência, na vigilância e na oração, e buscando conhecimento a cada dia mais e colocando a sua sabedoria em exercício, ele tem uma ligação com o Espírito de Deus, porque ele pratica a justiça 24 horas por dia. Ele não critica, ele não julga, ele não comete injustiça em parte alguma, nem consigo, nem com Deus e nem com o próximo. A sabedoria abre os seus caminhos, endireita as veredas para os seus pés. Então, logicamente, esse forma com Deus um só corpo místico, ele e todos os seus santos. Se há possibilidade de um lado, do lado oposto, então fortemente e muito mais poderosamente do lado eterno, que é de Deus. Mas Jesus Cristo disse: quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. E também disse: vigiai, pois em todo o temporano. Em verdade, quem ouve estes ensinamentos viverá. Viverá por quê? Ali está dizendo, prende o homem na primeira morte, que é a morte do espírito. E aqui não, ele vive, o espírito é vivo. Quem tem direito à vida, tem direito a mais dias de vida, de existência, de paz, de felicidade, porque Deus é o autor da vida. Ele quem criou a vida, e Ele conserva e valoriza, especialmente está disponível de mais recursos do seu reino, para os seus seguidores fiéis que têm boa vontade. Tentando o homem pelo uso desornado do paladar, o maligno consegue dar enfermidades nos órgãos do seu corpo. Qualquer pessoa que alimenta vícios do paladar ainda está em treva, e isto é, não alcançou de uma vez o reino dos céus. Pelo sentido da visão e poder das trevas, tenta o homem a cobiça, a inveja, a corrupção do caráter e etc. E faz o homem ver demais, encontrando defeitos que não existe no próximo, e faz andar por caminhos perigosos.
Ver defeito no próximo é a mesma coisa que dizer: Deus, o Senhor não sabe fazer ninguém. Deus, o Senhor é um tolo. Mesma coisa dizer isso. Deus fez ele daquele jeito, ela daquele jeito. Eles são assim. Eu não tenho direito de corrigir, não sou inspetor de qualidade de Deus. Entendeu? Então não posso ver defeito, eu tenho que ver valores, tenho que ver aquilo que Jesus viu nos homens mais defeituosos, mais problemáticos, mais ruim, que ele te levou ao Calvário. E ele viu valores, tanto é que ele pediu: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cego, surdo, dominado pelas trevas, não sabia o que fazia, ainda rogou ao Pai o perdão. E então, o homem nas trevas, ele passa a ver coisas demais, ele passa a alimentar uma ruindade, uma maldade, um desejo de maldoso, umas trevas que tem dentro de ti. Daí eu digo, passa a ser o homem, o ser humano, sepultura, por fora 100% e por dentro tem nada que se aproveita. Não vamos ser assim, meus amados. Nós estamos aqui para ser uma luz diferente, que aponta o caminho da eternidade, da paz, do reino dos céus. A esse respeito, Jesus Cristo disse: os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, tão grandes serão tais trevas. Então por isso que eu disse, tudo que nós vimos nas pessoas é o reflexo que está dentro da gente. Jesus disse: a beleza e a feiura está no olho de quem vê. Você só vê erro em alguém? Você só vê motivo para criticar? Cuidado, você está vendo o que está dentro de ti. Vamos mudar isso. Vamos se esforçar, meus irmãos. Há possibilidade sim, na vigilância e a oração. Está seguindo por esse caminho? Pois então, vigia e ora. Santa avó, não posso ver isso. Ele é um ser humano. Ele é um pai de família, ele é uma mãe de família. Ele é um jovem, ele é uma jovem. Eu não posso ver isso, eles têm que ser assim. Eles nasceram para nasceram diferente, eles são diferentes. Eu preciso ser forte, eu preciso enxergar o que Jesus enxergou. O que Jesus enxerga em mim. Eu não sou 100% perfeito e eu preciso ser perfeito. E para mim ser perfeito eu não posso ver erro, ver falha em ninguém. Eu não tenho como dar a sentença por alguém se estiver errado. Eu também não tenho recurso para dar as bênçãos para alguém se estiver certo. E se eu for fazer tal coisa, eu posso cometer uma injustiça, abonar, abençoar quem não merece e tirar de quem merece. Ninguém pode servir a Deus senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e a mamão, significa riqueza e cobiça. O poder do mal cega o homem com as suas trevas para afastá-los da verdade e da luz. Ele domina o sentido da visão para prender o homem aos encantamentos, aos deuses falsos. São inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas para afastar os homens da luz ou da comunhão com Deus vivo. Por isso fez bem o apóstolo São Pedro em dizer: sede sóbrios e vigilantes. Vigiai e também prestar atenção para não cair em erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e à disciplina. Pela audição, o poder do mal procura vencer o homem também. Ele fala através de outro homem coisas injustas e cheias de iniquidade. Por exemplo, trazer problemas passados, idos e acontecidos, que já foi perdoado e ninguém deveria mais lembrar. Erro todo mundo comete, falha todo mundo comete, todo mundo tem. E então nós estamos aqui passivos de erro, vivendo em um mundo que muda as circunstâncias a cada momento e nos força a mudar as nossas emoções. Se alguém trouxer algum erro de alguém, mas quando que aconteceu, fulano? Foi ontem. Não, então ele já deve ter arrependido, já foi perdoado. Esquece, lembra disso mais não, deixa para lá. Isso não faz parte da nossa vida. E a Santa Rosa tem como chegar lá pertinho dele e colocar ele no lugar. Se tiver errado, eu não sei se está. Portanto, o poder do mal procura
vencer o homem pelo mau e exagerado uso de aparelhos auditivos. Pelo olfato é tentado o homem e pelo tato também. O príncipe das trevas usa a mão do homem, do ser humano, para atos libidinosos e imorais. A falta de cuidados e o exagero no uso dos sentidos constituem uma porta aberta para o maligno. Por isso se vê que muita gente fica doente, por não ser sóbrias. É, pois, necessário que todos vigiem sempre e resistam ao mal pela oração, com temor e obediência a Deus. Quando alguém for tentado a ter pensamentos maus, ou ficar ouvindo conversas profanas e perniciosas, ou olhar coisas más e ver com maus olhos, ou a usar mal as mãos, ou o exagerado uso do paladar, ou de outros sentidos, deve lembrar logo do nome de Jesus, clamar também a Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, com fé, pois eles são nossos modelos e têm todo o poder nos céus e na terra. Devem orar imediatamente, combatendo o mal, vigiando, percebendo o mal e a tentação, e orando, recebe o amparo do Consolador e do seu sucessor. Cristo ensinou que se deve vigiar em todo o tempo orando, porque o maligno quer interromper a nossa comunhão com Deus para fazer de nós o que ele quiser, mas se resistir, continuará com a comunhão com a luz, ou seja, com o Espírito de Deus, viverá para todo o sempre. Amém. Meus amados irmãos, desejo que toda a graça celestial seja os seus guias no dia a dia e possam com isso ser forte e firme para suportar as adversidades da vida e do mundo e sempre ser vencedores. Não esquecem dos valores que precisam dar em si próprio. Volte a sua atenção para si mesmo. É esse tesouro que Jesus sofreu por ele. Está em ti, está em mim, está em todos nós. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus, glorioso e eterno Pai celestial, nessa hora encerrando essa reunião de oração, e oferecendo apoio ao teu povo que estão em casa, assistindo a reunião online por não poder participar de um ajuntamento aqui na tua congregação de Campo Grande, e sabemos que muitos estão em outros países, em outros lugares, estão participando desta reunião online. Portanto, rogamos que o teu poder, as tuas mãos santas e poderosas, o teu amor, a tua infinita misericórdia, através de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, que sempre fez de tudo para proteger o teu povo, mostrar o teu amor, mostrar a tua glória, mostrar a tua compaixão pela obra preciosa das tuas mãos e mostrar que o ser humano é o produto mais caro, mais valoroso, mais importante e mais belo que existe nessa terra. É por isso que o Senhor sempre amou e sempre ama e sempre amará. E esse amor foi confirmado na obra de Jesus, na obra da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. E nós estamos estendendo esse trabalho para frente, essa virtude, esse dogma que a Santa Vó Rosa nos trouxe, e tudo que Jesus pediu a Santa Vó Rosa para ensinar a tua igreja a viver, e nós, portanto, estamos orientando-os paulatinamente, para que sabemos que pelas suas boas vontades, todos eles podem ter também a mesma estatura de Cristo, ter um preparo espiritual muito grande, ser uma luz que dissipa as trevas, e com isso, por onde passar um apostólico, está afugentando toda a força do mal, que pela ganância, a ambição, a avareza e a maldade, muitas vezes criam sombras negras destruidoras da humanidade, e que proporciona muita lágrima, muito sofrimento e muita tristeza nos corações. Santa Vó Rosa, a senhora é o consolo, a senhora sabe o quanto a tua igreja já sofreu nesse mundo, quanto a sua igreja já enfrentou grandes lutas, e sabemos que a senhora tem o poder nas mãos para livrá-los de lágrimas, livrar de tristeza, livrar de aborrecimento e tirar separado da influência do mundo, porque o teu povo é do reino dos céus, é de Deus, e faz a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nesse momento eu despeço a tua igreja que estão nos seus lares participando dessa reunião de oração, e tenho certeza que a Senhora tem lhes abençoado esse lar, abençoado essa família, e que a Senhora dê a eles o que necessitarem e merecerem, para que, fortalecido na fé, não tenha medo das influências do mundo, e possam com isso testificar o teu poder e a tua glória, cantando grandes vitórias no seu dia a dia. Louvado seja o teu nome, ó Santa Poderosa, de Jesus, de Maria Santíssima, e também do nosso estimado Santo Irmão Aldo. Leva consigo, amados irmãos, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de todo o poder celestial, as bênçãos da Santa Vó Rosa, e na comunhão do Espírito de Deus, as bênçãos do nosso Santo Irmão Aldo. Amém.